Vamos nessa, pessoal, para mais uma aula sobre aspectos linguísticos ligados à produção do texto. Vamos para a aula, né, não? Na aula passada, nós trabalhamos o uso da vírgula ligada ao processo de escrita, viu lá exemplos dos parágrafos cheinhos de vírgula colocado para mim por propósito, por mim. E aí coloquei exatamente vidas secas, não é? Uma obra toda cheia de aposto explicativo, justamente para forçar você a entender o uso da vírgula. E agora nós vamos retomar mais um aspecto linguístico ligado à competência 4, que é a questão dos conectivos. Isso é muito importante, viu, pessoal? Os mecanismos coesivos são palavras, você precisa conhecer algumas, ou expressões que interligam as frases, períodos, orações, parágrafos, permitindo a sequência de ideias. Esse papel é desempenhado, sobretudo, pelas conjunções. Fico com pena dos meus alunos que não sabem a diferença entre mas e mais, se bem que mais não é nem conjunção, né? É um advérbio de intensidade. Mas confunde tudo, não sabe o que é um entretanto, que tem muita diferença de portanto. Querem começar o parágrafo 4 com entretanto, no entanto, só porque acham bonito. É de dar dó. Viu, pessoal? Então temos que conhecer o sentido que elas têm dentro da operação do texto. Beleza, pessoal? Vamos nessa. Aqui só é um layout para que tu vejas como é que os conectivos se organizam dentro da superfície textual. Eles são do tipo interparagrafal, a banca vai querer esse conceito e querer que tu domine, que é esse que inicia os parágrafos, ele faz uma conexão sempre com o parágrafo anterior, conectivos interparagrafal, e só ganha 200 pontos se, além dos intraparagrafal, tiver também os interparagrafais na cabeça do parágrafo 2, 3 e 4. Intraparagrafal são esses conectivos que estão operando dentro do parágrafo para fazer a ligação, o estabelecimento de contato e de sentido entre os períodos internos a cada parágrafo. Eles são chamados de intra, porque está dentro, interparagrafal, e eles devem conter sempre a abertura de um período e término do outro, não é? Sempre após você terminar um período, coloque um ó, que terminou um período. Isso inclui, então, isso já é uma referenciação do que foi dito aqui. E essa redação faz um print, ela tá tão bonita, tão linda, a redação aí, que com certeza é nota 1000 em todas as competências, viu, pessoal? Aí você tira um print e lê depois essa redação. O bom da nossa aula é isso, é você ter acesso a essas configurações, muito rara por aí, você não encontra em qualquer lugar. Aqui nós temos um quadrozinho, uma imagem mais lúdica para você perceber o que é que são palavras que indicam comparação, similarmente, por analogia, analogamente, da mesma forma, de acordo com. Esse de acordo com, ele faz uma conformidade, mas ao mesmo tempo ele compara um pensamento. Segundo disse fulano, conforme disse cicrano, então eles também são comparativos nesse sentido. É claro que olhando-os e classificando-os limpo e seco, isoladamente, é claro que eu entendo que eles são categorizados nos conformativos. Porém, eles também servem como comparação. Quando você sai do repertório para ir logo para a frase do tema, você pode fazer assim, de acordo com esse cenário, de acordo com o teórico, então, de forma análoga a esse pensamento. Então, você pode estar utilizando aí essas palavras. Explicação, que vai também denotar a noção de causa, já que de fato, em virtude de uma vez que, visto que, posto que, de tal forma, ao mesmo tempo que ainda ajuda a você fazer lá na competência 5, a gente fala das propostas, ainda vai ajudar você expor aí algum detalhamento, não é, da proposta, e dentro do processo de argumentação vai ajudar você a questão da causa e consequência. Conclusão, cara, vocês conhecem, é para usar justamente nas reiterações dos parágrafos e também na finalização total do teu texto, que é no parágrafo 4. O célebre, portanto, em suma, assim, logo, por isso, enfim, o pois não. Eu prefiro que você use mesmo internamente aos parágrafos. Em síntese, assim sendo dessa forma.
Olha o de oposição, ó, e ao mesmo tempo exclusão, exceto, contudo, todavia. Olha o concessivo embora, que também traz essa conotação de ideias contrárias. Embora o país seja extremamente rico, ainda há pessoas passando fome. Então você utiliza o embora, o ainda que, por mais que, apesar de, viu? Assim, nessa noção semântica de oposição. Adição. Você também utiliza o adição muito na cabeça do parágrafo 3, porque ele é uma adição do parágrafo 2 para fazer a macroestrutura do desenvolvimento. Ademais, além disso, não apenas esse fator, como também. Então, tem que conhecer, pessoal. E os demais você pode estar vendo aí depois. Vamos avançar, senão não dá certo. É hora do treino. Programas de combate aos incêndios são importantes. Evitar que nossas florestas desapareçam. Olha que relação eu vou fazer bonita, cara, entre esse primeiro segmento aqui e esse segundo segmento aqui. Uma relação de finalidade que está me pedindo. Se eu der um clique aí, você já vai perceber o que é que vai ser colocado aí, ó. Um para, não é? A fim de. Dá certo botar um a fim de. Programa de combate aos incêndios são importantes a fim de evitar que florestas desapareçam. Então, a preposição para no sentido de finalidade. O Brasil tem enormes recursos hídricos. Há populações que todo ano sofrem com a seca. Eu tenho uma vastidão de opções para botar aqui no sentido opositivo. Mas, porém, entretanto, todavia, não obstante, contudo, dá para botar aí ao tanto. Mas, porém, todavia, entretanto, parei por aí, porque senão não dava, né? Ao tanto de opção. A pobreza ainda está presente em nosso meio. Desemprego em larga escala. Haja vista que o desemprego está em. Eu tenho que se adaptar. Já que, não é? Pois. Então, eu tenho algumas opções para denotar causa aí. Devido ao desemprego. Ficou show. O machismo ainda impera. Há um pensamento coletivo de que o homem superou a mulher. Então, ele impera por isso. Eu vou dar uma justificativa, uma explicação. Até o por isso dava certo. E cuidado, hein, quando for usar o porquê, quando é explicativo, ele é junto, sem acento. A paz será possível para os brasileiros começarem a aprender a voltar. Eu quero estabelecer uma relação de condição. Se, caso os brasileiros aprendam a votar. Aí, claro, a depender da conjunção que eu uso, eu tenho que fazer as adaptações. Legal, né? Vamos nessa. Não podemos sair do foco, que aqui é escrever. Desafios do combate à fome no Brasil. Já até utilizamos aí a mesma poesia do Manuel Bandeira. E agora eu vou te mostrar as conexões estabelecidas dentro do parágrafo. Não é mais para o tema, mas sim para estabelecer essa noção de conexão. Aí uma imagem legal, não é? Tirada do meu amigo professor Léo, post dele, de humanoide. Inflação e pandemia é o processo de argumentação que você usa a partir dessa imagem, que já teve N matérias. Aí você viu aí, ó. Vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Essa cena é apenas um conectivo referenciador. Do poema de Manuel Bandeira, retratado na poesia, é o dia a dia de inúmeros brasileiros. O que faz, não é? Pensar esse o que também é um conectivo, faz pensar na temática do combate à fome no Brasil. Nesse sentido, olha só, de continuidade, dois aspectos merecem atenção. Cuidado com o paralelismo. O alto índice de desemprego e a má distribuição de renda. Não poderia nunca dizer e má distribuição de renda. Se eu eliminar esse a banca vai perceber que tu perde ponto. Não é lindo? A conexão é tudo dentro dos parágrafos, pessoal. Valeu. Até a próxima.